Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, hoje nós daremos continuidade ao estudo dos gases, ok? Na aula passada a gente fez uma revisão, né, para a nossa prova, só que nas aulas antes da revisão a gente estava vendo nossas transformações gasosas, tudo bem? E aí galera, é o seguinte, quando eu falar de transformações gasosas, ou transformações gasosas com massa fixa, caso prefira, eu vou estar modificando as chamadas variáveis de estado. Então eu vou estar modificando a minha pressão, eu vou estar modificando o meu volume, eu vou estar modificando a minha temperatura. Tudo bem? Ou só um dos três e etc, né? Então eu vou ter meu gás em uma condição inicial e eu vou passar meu gás para uma condição final, né? Então eu vou transformar essas variáveis de estado, vou modificar as condições do meu gás, tá? Então, nessas transformações a gente viu que tinha três com nomezinhos especiais, que eram transformações isotérmicas, transformações isobáricas e transformações isovolumétricas ou isocóricas, tudo bem? Essas leis, galera, ou essas transformações, elas foram, claro, descobertas por cientistas diferentes, né? Então nós temos aqui as nossas transformações isotérmicas, que são conhecidas como lei de Boyle, tudo bem? A qual a nossa temperatura permanece constante. Nossas transformações isobáricas, ou também conhecida como lei de Gay-Lussac, que também é quando nós temos a pressão constante, ou uma transformação isovolumétrica, que também pode ser chamada de isocórica, a qual teve dois carinhos participando dessa lei, que é a nossa lei de Charles e Gay-Lussac, tudo bem? Então, olha só relembrando, quando nós temos uma transformação isotérmica, as minhas variáveis de estado é pressão e volume. E lembre-se, como é que pressão e volume varia mesmo? Nós temos aqui pressão vezes volume igual a uma constante, né? Então eu posso colocar pressão inicial vezes volume inicial igual a uma pressão final vezes volume final. Tudo bem? Então quando eu tiver uma transformação isotérmica, eu posso muito bem utilizar esta expressão aqui para poder calcular as minhas condições antes e depois. Quando eu tiver transformação isobárica, a qual a pressão permanece constante, eu vou ter aqui meu volume inicial dividido pela temperatura inicial, que vai ser igual ao volume final dividido pela temperatura final. Tudo bem? Então eu vou ter aqui meu VT. Tá? E quando nós tivermos uma transformação que ela é isovolumétrica ou isocórica, né? Como é que vai ser? Ora, nós teremos pressão inicial dividido pela temperatura inicial, que vai ser igual a pressão final dividido pela temperatura final. Tudo bem? Então aqui, galera, o que eu coloquei para vocês é justamente uma situação a qual tenho uma das minhas variáveis de estado permanecendo constante. E se as três variarem? E se as três variarem, aí nós caímos no que a gente chama de equação geral dos gases. Vamos ver como é que ela é? Deixa eu apagar aqui pra gente. Né? Então, quem não copiou, dá um pause no vídeo, só pra gente dar uma relembrada, né? O nome dessas leis são importantes, né? Quem fez a formulação delas. Mas vamos lá para a nossa equação geral dos gases, né? Eu até apaguei o título aqui, mas a nossa equação geral dos gases, né? E aí é quando eu tenho as três variáveis de estado realmente variando, né? Ou seja, ser modificado em uma transformação gasosa. E aí eu vou ter o seguinte, eu vou ter aqui minha pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial vai ser igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Pronto, galera. Caso nós tenhamos as três variáveis, né, realmente se modificando, é essa expressão que a gente pode utilizar. A gente coloca todas aqui, tudo bem? E aí aquelas leis, né, aquelas transformações isotérmicas, isobáricas e isocóricas, elas estão todas aqui, né? Então, deixa eu abrir aqui pra gente, pra vocês poderem enxergar. Nós temos aqui, caso a temperatura permaneça constante, né, a temperatura cancela com a temperatura, já que é o mesmo valor, né? Então nós temos aqui pressão inicial vezes volume inicial, que vai ser igual a pressão final vezes volume final. Professor, e se a pressão permanecer constante? Vamos lá. Então, pressão permanece constante. Então, pressão cancela com pressão, tudo bem? Então, eu vou ter aqui volume inicial dividido por temperatura inicial, que vai ser igual ao volume final dividido pela temperatura final. Professor, e se o nosso volume permanecer constante, que é a transformação isocórica? Então, se o volume permanecer constante, nós teremos aqui pressão inicial dividido por temperatura inicial, que vai ser igual a pressão final dividido pela temperatura final. Pronto, está tudo aqui. Então, caso você
tenha todo mundo modificando, né, não tenha nada permanecendo de igual na transformação, você usa essa aqui. Essa aqui é a equação geral dos gases. E caso tenha alguma dessas aqui constantes, você utiliza isso aqui. Pronto, isso aqui é um resuminho, ó, maravilhoso para vocês, tá? Você tem tanto quando todo mundo variar, quando alguém permanecer constante. Então tem uma transformação isotérmica, isobárica, isovolumétrica ou isocórica, tudo bem? Então agora, galera, é apenas aplicar as nossas expressões. Quando a gente aplica essas expressões nos nossos diversos problemas, tudo bem? Mais pra frente eu vou fazer algumas aulinhas de exercício para vocês, né, de resolução de questões envolvendo gases, tudo bem? No demais, quero que vocês tentem fazer apenas aplicando essas situações, interpretando corretamente o seu problema. Lembre-se que a temperatura é em Kelvin, hein? Não se esqueça desse detalhe, ok? Então é isso, galera. Muito obrigado e até o próximo vídeo.